Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 12. Irmãos, eu quero, em nome da minha família, agradecer à igreja pelas orações, porque hoje, depois de um mês e um dia de ter sido submetida à cirurgia, Inéia está aqui conosco. Você pode dar um glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela está conosco. Ela tem se recuperado lentamente, lento talvez porque a gente tem queira mais velocidade, né? Mas o Senhor tem sido misericordioso. O importante é que ela está conosco, né? E eu creio que daí um pouco ela vai estar disputando uma São Silvestre, vai estar correndo muito. Glórias a Deus por isso. E eu agradeço à igreja pelas orações, pelo carinho, pela manifestação de apreço por mim, pela minha esposa, pela minha família. Glórias a Deus. O versículo bíblico, apenas um versículo, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos ler todos juntos? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glórias a Deus. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta aí. Vamos falar com Deus. Ó Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, Senhor, seja a glória. Ao Teu nome, Senhor, seja o louvor, ao Teu nome seja a honra. Majestade e poder pertencem a Ti, Senhor. E nós louvamos o Teu nome e nos alegramos em Ti por podermos estar na Tua casa esta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. E, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade de louvar, de ler a Tua palavra, de ofertar e dizimar na Tua casa. Agora nós te rogamos, Senhor, fala aos nossos corações. Ó Deus querido, não permita que nós saiamos deste lugar tal como entramos, ó Deus, mas que conforme a Tua palavra, Senhor, diz de si mesma e para nós, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, ó Deus, sendo aperfeiçoada até se tornar dia perfeito. Ó Deus, nós estamos aqui no anseio, ó Deus, na vontade de sermos aperfeiçoados, moldados pelo Teu Espírito. Fala aos nossos corações, Senhor, mexe nas nossas entranhas, mexe, ó Deus, no mais íntimo do nosso ser, ó Deus querido, em nome de Cristo Jesus, muda, Senhor, os nossos fundamentos, para que nós, ó Deus, alcancemos corações sábios na Tua presença, de forma que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiras testemunhas de quão grande Tu és, Senhor, de quão maravilhoso, Senhor, és Tu, Pai. Oh, Pai, fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, a proposta que Cristo tem para a sua vida e para a minha vida é que, conforme nós lemos no início do culto, na direção da irmã Flávia, na leitura devocional, ele fala assim: vocês serão testemunhas. Lá na grande comissão, né, Jesus fala novamente: e ser-me-ei testemunhas. Então, nós precisamos ter uma conduta assim muito boa, um proceder, né, uma vida
que apresente um testemunho de forma que nós, através da nossa vida, da nossa existência, nós venhamos a exaltar o nome do Senhor para todos quantos estão à nossa volta. Mas eu reconheço que isso nem sempre é fácil de acontecer. Esse desafio de ser testemunha é algo assim que nos move todos os dias. Talvez nós tenhamos aquelas dúvidas: poxa, será que eu faço isso, não faço? Se eu fizer, como é que isso vai repercutir diante daqueles que estão à minha volta? O que vão pensar, né, de mim? E mais, o que vão pensar do meu Senhor? E então, esses questionamentos são questionamentos assim, coerentes para mim e para você. Por quê? Porque nós temos que levar uma vida, uma conduta cristã agradável a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite. Você pode repetir comigo? Uma conduta agradável a Deus? É o que Deus espera de você e de mim. Então eu preciso alcançar essa conduta agradável a Deus. Aqui no capítulo 6, exatamente nesse ponto, o apóstolo Paulo ele vai estar falando sobre a reprovação da sensualidade. Ele vai estar dizendo que o corpo é templo do Espírito Santo e que nós não devemos nos portar de forma incoerente, inconvenientemente. E aí ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele vai traçando alguns parâmetros. Nesse mesmo livro, nessa mesma carta, em 1 Coríntios, indo um pouco mais adiante, ele repete a mesma introdução, só que introduzindo um outro conceito, um outro limite. E é sobre esses limitadores da conduta cristã que eu gostaria de estar conversando com vocês nessa noite. Lá no capítulo 10, um pouco mais à frente, no versículo 23, ele vai iniciar com a mesma frase. Ele vai falar assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aqui ele vai estar falando ainda sobre um limitador, mas ele vai falar sobre a questão do alimento. E aí a gente pega essa deixa do apóstolo Paulo e a gente vê aí tranquilamente 3 limites para a conduta cristã. O primeiro deles está presente nos 2 textos. Ele fala assim: todas as coisas me são lícitas. O que é uma coisa lícita? É uma coisa legal, é uma coisa que está em conformidade com a lei. E aqui eu posso dizer, com a lei dos homens. Então, um limite para a conduta cristã é a lei. O que está na lei, né, nós precisamos seguir. O que está estabelecido na lei, nós precisamos seguir. Por quê? Porque se a lei está estabelecida e eu não sigo a lei como um crente em Cristo Jesus, se eu extrapolo, se eu vou além daquilo que permite a lei, ou se eu vou num comportamento contrário à lei, eu estou, na verdade, dando um mau testemunho. Eu, na verdade, estou escandalizando o Evangelho de Cristo, porque você e eu fomos chamados por Deus para sermos homens e mulheres que andam em conformidade com a lei. Por isso que ele inicia, tanto no capítulo 10, quanto versículo 23, quanto aqui no 6:12, ele fala: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, tudo aquilo que está em conformidade com a lei, eu posso andar. Está em meu poder fazê-lo, eu posso. E eu não posso contrariar a lei. Por exemplo, algumas pessoas
reclamam da questão do imposto de renda. Poxa, não aguento mais pagar imposto, ainda tem que pagar imposto de renda, é uma roubalheira, é isso, é aquilo. Irmãos, mas não está na lei? Se está na lei, eu e você precisamos cumprir. Pastor, mas esses impostos são absurdos, taxas, impostos e isso e aquilo. Eu tinha uma relutância muito grande em pagar a tal da taxa de incêndio. Eu falei, pois isso é responsabilidade do Estado. Que vem negócio de pagar a taxa de incêndio? Até que o Espírito Santo falou no meu coração, mas vem cá, não está na lei? Aí eu, tá. Então não está tudo certo? Está tudo certo. Então por que você vai ficar abrindo esta brecha? Porque, irmãos, toda contrariedade que eu faço com a lei dos homens, eu estou, na verdade, abrindo uma brecha no mundo espiritual. Irmãos, estão entendendo? Por quê? Porque eu estou dando um respaldo para que venha um ser espiritual, não muito bonzinho, né, um ser caído, né, um demônio, e vá agir na minha vida, porque eu estou dando um motivo para ele agir. Então eu e você, nós não podemos sonegar nada. Nós, irmãos, o apóstolo ele falou assim, nós estamos postos como espetáculos ao mundo. O mundo vai te criticar porque você faz. Ele vai falar assim, pô, tu paga imposto? Tu paga essa taxa aí? Pago. Paga essa conta de água? Pago. Não, tem gato lá na tua casa? Não, tem não. Aqui eu pago a conta certinha, vem todo mês eu pago. É luz, é água, é gás, seja o que for, eu pago, não fraudo ninguém. E o mundo vai te criticar, pô, tu é muito bobo. Mas no dia que você falar assim, poxa, sabe que você me convenceu, eu adotei, e aí você vai estar dando mau testemunho. E essa pessoa que te incentivou a fraudar, ela vai falar assim, olha, crente igual você, eu estou fora. Você não tem nada para me apresentar de Deus. É assim que o mundo age, com essa crueldade. Ele, fomenta aquilo ali no teu coração, vai dizendo, e depois ele vai jogar isso no seu rosto, vai lançar isso na sua face. Então, irmãos, andar em conformidade com a lei dos homens é nossa obrigação. Esse é um limite estabelecido da conduta cristã. Eu e você precisamos andar totalmente em conformidade com a lei. Tudo. Quem é a César o que é de César, ou seja, os impostos, taxas e tributos, seja o que for, você e eu, nós devemos nos esforçar para pagar, para acontecer. E a Deus o que é de Deus. Precisamos ser ofertantes na casa do Senhor. Precisamos ser dizimistas na casa do Senhor. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Precisamos andar em conformidade com a lei. E isso, irmãos, em tudo. Pastor, mas e se a lei diz que eu posso, por exemplo, graças a Deus isso não aconteceu e eu profetizo aqui em nome de Jesus que não vai acontecer no nosso país. Mas se a lei permite que eu aborte, irmãos, é aqui onde Paulo vai dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está dizendo o seguinte, que mesmo em conformidade com a lei, existe um limite para a conduta cristã que nós não vamos ultrapassar. E que limite é esse? É o limite que fere os princípios divinos, os princípios da palavra de Deus. E o princípio maior da palavra de Deus é que Deus é pela vida e não pela morte. Então eu não vou além, mesmo que a lei humana me permita uma conduta, eu não vou além daquilo que a palavra de Deus me estabelece. Então, nesse caso que eu estou falando para vocês, vamos usar um exemplo mais prático. A bebida. Não existe nenhuma forma de coação que proíba o ser humano de ingerir bebida alcoólica, amém? No nosso país não existe, amém? Não existe. Mas eu e você entendemos que
o melhor para a nossa existência é nos abstermos da bebida. Por quê? Porque temos diversos testemunhos de famílias destruídas, temos diversos testemunhos de vidas acabadas, jogadas na sarjeta por conta da falta de domínio para com o álcool. Então, nós, aqui no nosso país, nós praticamos, como crentes em Cristo Jesus, a total abstinência da bebida alcoólica. Mas é algo que o Estado diz assim, olha, pode beber. Ele não tem nenhuma proibição concernente a ela, mas eu não ultrapasso. A palavra de Deus diz que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E a gente sabe o estrago que a bebida alcoólica pode fazer na vida de uma pessoa, então nos afastamos daquilo. Então, limites, lei, o que está em conformidade com a lei, aquilo que é lícito. Então, mesmo que seja lícito, pode ser que eu não tenha que fazer. Agora, tem uma passagem que é bem interessante, que fala sobre uma conduta que estava sendo expresso por autoridades, não era lei, mas estava sendo expresso por autoridades, e os filhos de Deus, os discípulos, não quiseram obedecer. E isso também é um parâmetro no que diz respeito para mim e para você como lei ou como algo estabelecido por autoridade. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 28, ele diz assim, dizendo, versículo 27, trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se chegar, e volto a dizer novamente, Deus nos livre que aconteça, que nós tenhamos paz nesta terra e que tenhamos liberdade para pregar o Evangelho. Mas se chegasse, ao ponto, de que, olha, você está proibido de falar do Evangelho, colocado como lei, civil no país, eu não posso me calar, eu não vou me calar daquilo que eu tenho experimentado. Aqui, a lei civil, nessa possibilidade, ela afrontaria, a lei de Deus. E aí Pedro nos dá assim, o apóstolo ali nos dá assim um ensinamento tremendo. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, os limites da lei estão aí bem estabelecidos. Algo que a lei permite, mas que eu não vou ultrapassar porque extrapola, vai além daquilo que os princípios bíblicos permitem, ou algo que a lei manda que eu também não posso obedecer porque também contraria a palavra de Deus, contraria um mandamento, porque foi ele quem disse, ide e pregai. Amém? Então, tudo me é lícito. Um dos limitadores da conduta cristã é a lei. Eu e você somos chamados para andar em conformidade com a lei, respeitando essas duas exceções. Aquilo que a lei permite, mas que eu não posso fazer, ou aquilo que a lei tem a possibilidade de mandar, mas eu não posso obedecer. Amém? Segundo limitador da nossa conduta, ele vai falar aqui no versículo 12 do capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O segundo limitador da conduta cristã, irmão, é aquilo que nos domina. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, ele fala sobre o fruto do Espírito Santo. Aí você vai falar, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, e o último gomo desse grande
fruto, né, dessa grande tangerina, que é o domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo na sua vida. Pastor, mas o que é isso? Domínio próprio, temperança. Domínio próprio é uma qualidade, é uma virtude que você tem controle sobre o que você faz, o que você diz, quem você é, a sua conduta. Não adianta ninguém chegar e ficar te instigando, ali provocando. Você tem domínio da situação, você domina aquilo que está acontecendo, você tem controle. Por quê? Porque na verdade não é você quem está controlando, é porque você tem o Espírito Santo de Deus e Ele controla a sua vida, é Ele quem dirige o teu viver. Então eu não vou enveredar por provocações, eu não vou enveredar por situações de ira, de raiva, eu não vou me deixar dominar por nada. Então, nos limites da fé cristã, nós precisamos ter uma conduta de uma forma tal que nós não estejamos sendo dominados por nada que não seja a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí a gente vê, por exemplo, a questão da bebida. Mais uma vez, por que eu não bebo? Porque para a maioria das pessoas, ela não vai conseguir ficar no social. Não, eu bebo socialmente. Começa bebendo socialmente, depois aquilo ali vai crescendo, crescendo, até você estar dando um mau testemunho, até aquela pessoa, até você estiver afastado da presença de Deus. Irmãos, mas se fosse somente a bebida que tem potencial para tirar o domínio próprio, que é fruto da presença de Deus nas nossas vidas, estaria bom demais. Mas existem coisas no nosso dia a dia que também vão ali e nos tiram do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por exemplo, a maledicência. A maledicência, a língua parece que coça. A língua parece que dá assim uma coceirinha, assim, não, peraí, eu não falei de ninguém ainda hoje, eu tenho que ir ali, né? Vem cá, vamos tricotar. E vamos lá, irmãos, a maledicência não traz nenhum bem, não traz nenhum bem. E aí a gente fica nessa situação, a pessoa não tem domínio sobre aquilo. A questão da mentira, a pessoa fala assim, não, foi uma mentirinha branca, irmãos. Não existe mentira branca, não existe mentirinha. Mentira é mentira, e o pai da mentira quem é? O diabo. Desde o início ele é o pai da mentira, então não existe barganha com essa questão. Eu preciso dizer sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Irmãos, a pessoa que acostuma a mentir, ela envereda. Vocês já ouviram uma expressão assim, mente que nem sente? A pessoa realmente não sente não, porque ela está tão enveredada, às vezes ela nem precisa, às vezes para justificar alguma coisa que ela nem precisava justificar, ela quer enveredar. Por quê? Por causa do costume. A mentira já tomou o domínio da vida dela. Irmãos, e várias outras situações, eu costumo falar sempre do inocente cafezinho. Irmãos, pensa numa pessoa que gosta de café. Euzinho aqui. Mas nesses últimos dias, eu estou me abstendo do café, porque eu percebi que o café estava assim me causando algum incômodo, algum inconveniente. Eu falei assim, bom, quem está no domínio sou eu, ele não. Então, irmãos, era fatal. Passava dia. Eu, como bom servidor público que sou, café é aquela coisa que não podia faltar. Mas hoje eu já estou assim há mais de 1 ou 2 meses sem tomar café, pelo menos não com aquela frequência que eu tomava. Tomo de vez em quando, aí, vamos dizer assim, aí me arrependo, paro de novo e por aí vai. Mas não tem o café ou a Coca-Cola, ou seja qual for o líquido que for, ou seja qual for o alimento, o açúcar, esses não podem ter domínio sobre a nossa vida. Nós é que dominamos a situação. Eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas, amém?
Então eu e você, nós temos que ter no Espírito Santo a presença do Santo Espírito de Deus na sua vida, na minha vida, é que nos faz ter o controle da situação, seja qual for, se a questão for alimento, se a questão for a nossa fala, se a questão for qualquer aspecto da conduta cristã. É você quem tem o domínio, sou eu quem tenho o domínio. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu e você, irmãos, somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa contrário a isso, você e eu, nós devemos colocar no altar. Senhor, olha, eu não consegui ainda me libertar dessa coisa que eu sei que é nociva para mim. É você que vai ter o domínio através do Espírito Santo agindo na sua vida. Batei e abre-se-vos-á. Buscais e o que? Encontrarei. Pedi e dar-se-vos-á. É você que vai bater na porta, é você que vai buscar, é você quem vai pedir, e Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele vai te dar o domínio, juntamente com a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, fazendo diferença na sua vida. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o segundo parâmetro. Então, primeiro parâmetro, o crente precisa andar em conformidade com a lei. Respeitando aquelas duas exceções, nem tudo que a lei permite eu preciso andar, o meu limite é o quê? A fé cristã. E quando a lei extrapolar, eu também não vou obedecer. Por quê? Porque eu preciso obedecer a palavra de Deus. Quando a lei for além da palavra de Deus, contrário à palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Amém? O segundo parâmetro é o domínio. É o Espírito Santo quem nos domina. Nada mais pode dominar a nossa vida. Nem a vontade de tomar Coca-Cola, nem a vontade de comer bolo, nem a vontade de comer açúcar, doce, ou qualquer que seja a coisa. Nem a vontade de falar, de usar a língua para uma coisa que não é boa. Então eu tenho o domínio da situação. Por quê? Porque você e eu, nós somos homens e mulheres dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele coloca um terceiro parâmetro. Agora nós vamos lá para o capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Irmãos, é aqui que muitos de nós temos assim naufragado. Eu e você somos igreja de Cristo. Amém? Amém. E você e eu, nós fomos chamados para termos dons, talentos. Nós fomos chamados para sermos instrumentos para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Então, eu e você, nós precisamos ter uma conduta tal que traga uma edificação para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a minha conduta, ela não pode trazer um testemunho que vá trazer divisão, que vá trazer dissensão, que vá trazer discussão no corpo de Cristo. A minha conduta deve ser de uma forma tal que eu traga edificação, não somente para a minha vida, não somente para a sua vida, mas para todo o corpo. Amém? Então esse é um terceiro limitador. Eu preciso entender que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo que é legal, nem tudo que está em conformidade com a lei edifica o corpo de Cristo. Nem tudo que está em conformidade com a lei é justo para que eu viva, é justo para que eu pratique. Eu preciso entender
que aquilo que é legal pode trazer um desmorono para a minha vida e, por assim dizer, um desmorono para a Igreja de Cristo. Posso trazer vergonha. Por exemplo, não existe nenhuma lei que impeça uma pessoa, por exemplo, de frequentar um lugar como uma boate. Existe? Não. É livre. Qualquer cidadão, qualquer pessoa de bem pode frequentar uma boate. E aí? Mas dentro da lei de Cristo, vai me trazer alguma edificação eu ou você frequentarmos uma boate? Não, não edificam. Não vai trazer edificação, não vai edificar. A gente vai entrar nessa conduta também, naquela questão do falar que a gente utilizou como exemplo anterior. Eu preciso comunicar alguma coisa. Lembrei, e isso aconteceu com o irmão fulano de tal. Aí eu pergunto, vou falar, puxa, preciso passar essa mensagem para frente. Opa, encontrei ali o Mendes. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, mas vem cá. Vai trazer alguma edificação para a vida do irmão Mendes, que você vai falar do irmão? Aí eu, não vai não. Então, qual é a necessidade de você falar? Não tem necessidade. Estão entendendo, irmãos? Então, aquilo que edifica, a gente deve dividir com todos. Aquilo que edifica deve estar na nossa boca, deve estar na nossa conduta, deve estar no nosso comportamento. Por quê? Porque eu e você, nós fomos chamados por Deus para sermos instrumentos para a edificação, não só das nossas próprias vidas, mas para edificarmos todo o corpo de Cristo. Nós devemos buscar da parte do Espírito Santo os melhores dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento espiritual, fé, operação de milagres, curas, profecias, línguas, interpretações. São 9 dons espirituais que eu e você vamos ser levantados neste lugar para edificar o corpo de Cristo. Então nós precisamos buscar e nos envolver com coisas que edificam, mesmo que tenham legalidade, nem tudo edifica. Nem tudo está para você e eu nos envolvermos. Nós precisamos discernir, irmãos, a nossa conduta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, lá no capítulo 5, quando ele vai terminando a carta, é o último capítulo da carta, ele vai traçando ali diversos conselhos rápidos, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para as vossas vidas, orai sem cessar, não extingais o Espírito. Ele vai falando sobre várias coisas, mas uma coisa que ele fala ali me chama muita atenção. Ele no Gálatas 5, no versículo 22, ele fala assim, apartai-vos de toda a aparência do mal. Irmãos, abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, eu e você, além de nós precisarmos procurar aquilo que é legal, que está em conformidade com a lei, aquilo que não venha atrapalhar o domínio próprio que nos é dado pela presença do Espírito Santo de Deus, além de ter que buscar coisas que edificam, dentro desse contexto daquilo que edifica, eu preciso entender que a aparência do mal, ela deve ser desprezada, ela deve ser... nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Eu lembro daquela situação antiga que a gente tinha quando as empresas de refrigerantes começaram a fazer aqueles refrigerantes que era embalado em cascos de cerveja. E aí aquilo ali de vez em quando dava uma exclusão da igreja, porque alguém estava tomando um refrigerante ali num barzinho, num boteco, e ali passava uma pessoa, a pessoa olhava ali a garrafa, via, fulano está ali no boteco, está tomando cerveja, e dava uma exclusão, enquanto na verdade a pessoa muitas vezes
era excluído por estar tomando refrigerante que estava ali na garrafa de cerveja. Irmãos, mas se eu e você estivéssemos numa situação dessa e vigiássemos em cima desse texto, apartai-vos de toda aparência do mal, eu ia falar assim: olha, me dá aí uns 5 copos, deixa eu entornar isso logo, some com essa garrafa daqui, porque eu não quero ficar o quê? Na aparência do mal. Então a aparência do mal, ela é uma coisa assim ruim. A aparência do mal é algo que nós devemos nos afastar na nossa conduta, porque eu vou ter que ficar dando explicações da minha vida ou da sua. Por que você vai ter que ficar dando explicações da sua vida? Porque você está ali envolvido na aparência do mal. Esse versículo, ele me traz à luz uma história. Dizem que um imperador romano, o Senado alguém acusou a esposa dele de infidelidade, o imperador. E aí quem era apto para julgar essa situação seria o Senado. Foi feito ali todo um apanhado, uma investigação, e aí foi julgado favorável de que ela não havia se envolvido em adultério. E quando foi batido ali o martelo, houve o resultado daquela investigação, daquela situação, o imperador, ele foi e pediu o divórcio da mulher e, dentro da lei ali, ele se afastou dela. E aí foram perguntar para ele, mas César, que era o título do imperador, César, por que aqueles que eram mais próximos, a sua mulher já foi investigada, ela já foi inocentada, por que você está pedindo ali o divórcio e está já querendo arrumar contrair outro matrimônio? E aí ele explica para a pessoa que perguntou para ele: olha, é importante que a mulher de César, ela não só seja honesta, mas é importante que a mulher de César pareça honesta. Então, se duvidaram, se alguém colocou um cheque, é porque ela, de alguma forma, se permitiu a estar numa situação onde estivesse em aparência de uma mulher desonesta. Irmãos, eu e você, se nós cuidarmos da nossa conduta, observando esse preceito bíblico, abstende-vos de toda a aparência do mal, nós não vamos dar brecha, nem para sequer cogitarem investigar a nossa vida. Nós devemos nos afastar de toda a aparência do mal. Olha, mas isso aqui pode alguém questionar. Pode alguém questionar, então eu não vou nem me envolver nisso. Isso aqui pode aparecer alguém lá na frente fazer. Não, então eu não estou nesse negócio. Por quê? Porque dentro da conduta cristã, eu preciso ser totalmente uma testemunha. A luz de Cristo precisa brilhar na minha vida. A luz de Cristo precisa brilhar na sua vida. Eu preciso ter uma conduta agradável a Deus. Então essa conduta gira em torno daquilo que é legal, lembrando das exceções, daquilo que a lei permite, mas que fere os princípios bíblicos. Eu não vou me envolver com essa parte. Ou daquilo que a lei permite, daquilo que a lei determina, mas que fere também os princípios bíblicos, eu não tenho como obedecer. Ou ainda, na presença do Espírito Santo de Deus, nos dando o domínio, eu não vou me deixar dominar por nenhuma questão, nada. E eu vou procurar sempre as coisas que edificam, porque eu fui chamado para ser instrumento de edificação, primeiramente da minha vida, primeiramente da sua vida, mas conjuntamente de todo o corpo de Cristo. Amém? Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé.
Vamos louvar.